Boa tarde, já é 5h10 da tarde, meu pai. E eu ainda tô com o quarto todo bagunçado para arrumar antes que chegue o ano novo e o Natal. Eu me mudei de volta para minha casa, né? Então, deixa eu ver aqui. Tá dando para me ouvir? Eu espero que vocês tenham ouvido bem. A gente vai ler Apocalipse. Tá dando para me ouvir? Pronto, vi que tá. E a gente vai ler Apocalipse 21 e 22, são os últimos para eu terminar esse ano, e o próximo ano eu começo a ler alguns livros interessantes para os últimos dias e alguns comentários. Vamos lá? Eu vou sair da tela um pouquinho, né? Me vejo só por ali porque tá no Word. Me desculpa, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, mas vamos lá. Apocalipse, desculpa, oração primeiro. Boa tarde, Pai e Mãe Celestiais, boa tarde, Jesus, verdadeiros pais. Te pedimos que o Senhor possa estar conosco neste momento de encerrar nossa condição de ter lido o Novo Testamento até Apocalipse mais uma vez, eu acho que é a terceira ou quarta. E o Facebook acabou com o meu outro Face, então não posso mostrar os anteriores. Mas toda vez que a gente lê, a gente aprende mais e vê mais coisas. Eu vou ler de acordo com o que eu aprendi com o Pai Moon e a Mãe Moon. Que o Senhor nos inspire e nos dê sabedoria espiritual, como disse Paulo, inteligência espiritual, para que possamos passar a vossa mensagem nessa época tão difícil dos últimos dias. Nós estamos no meio dos últimos dias. E as pessoas ainda não descobriram completamente o que é a queda, o que foi o desligamento de Deus, como voltar e como vencer as armadilhas de Satanás todos os dias dentro de nós e ao nosso redor. Por favor, ilumine, e nós te agradecemos porque estamos chegando ao final de mais um ano, mais uma etapa na nossa vida, que o próximo ano seja de ligação com o vosso coração, dos verdadeiros pais, e que Jesus consiga trazer cada vez mais os fiéis que acreditam nele para a segunda vinda. Te peço que o Senhor oriente e proteja cada um que vai assistir agora e depois, e que nós possamos aprender cada vez mais com as palavras dos verdadeiros pais. Agradecemos a Jesus por os discípulos ter deixado escrito muitas das partes, infelizmente a tradução e a má vontade de alguns tiraram partes importantes que deveria estar lá para comprovar a segunda vinda do Messias. Te peço que abençoe todos que estão aqui depois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nosso nome, em nome de Jesus. Amém. Adiós. Vamos lá? Apocalipse. Todos que estão aqui depois. Deixa eu fechar aqui o som que eu não sei fechar. Em nome de Jesus. Amém. Adiós. Meu celular está atrasado. Pronto, fechei. Laura, boa tarde. Seja bem-vinda. Eu estou vendo você pelo celular. Eu vi o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se foi. Onde é que a gente sabe disso? Eu botei aqui embaixo, mas tudo bem. Lucas 16:16, não veio, ó. Lucas 16:16. Jesus diz o seguinte. Cadê? Pulou muito, viu? Foi bem para longe. Aqui, pronto, cheguei. Eu vou botar aqui embaixo porque ele não quer entrar, né? Lucas. Dependendo da Bíblia, muda um pouquinho, tá? 16:16. Seu Edivaldo, boa tarde. Seja bem-vindo, meu irmão. Ó, então, quando diz aqui, no primeiro versículo de Apocalipse 21, eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar não existe, já não existe. Olha bem, em Lucas 16:16 diz assim: as leis e os profetas profetizaram até João. Desde então o reino de Deus tem sido pregado e todos tentam entrar. E aí ele diz depois, deixa eu pegar outro aqui que dá para entender melhor ainda na outra versão. Eu acho, pronto, desculpa, em Mateus. Eu vou botar lá depois. Mateus, na versão mais antiga, diz assim: porque os profetas e a lei profetizaram até João, e se quer dar crédito, é ele que havia de vir. Então, aqui mostra duas profecias diferentes, mas também anunciando que as leis, quando Jesus chegou, começou uma nova lei, novo profeta. Então, dá para a gente saber, entender que quando o Messias chega, novas leis, novos ensinamentos vai começar, tá certo?
E que, porque o novo já passou, eu vou tirar esse daqui, porque eu li, mas eu coloquei ele num lugar errado. E vou ler um que está aqui embaixo. Mateus 21, 43. O meu computador fica pulando. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vós e será dado um novo povo que dê os frutos do reino. Ou seja, na segunda vinda não seria mais o reino de Israel, mas uma nova terra. Por isso que eles dizem, né, a gente vai ler daqui a pouco, que viu uma nova Jerusalém descendo do céu. Não é que ia descer do céu literalmente, que seria descer, quer dizer, Jesus disse, eu desci do céu, ele veio para o céu, então essa nova terra escolhida vai ser escolhida por Deus, certo? E Jesus dá a entender também onde é que ele diz assim, eu tenho que ir e voltar. Hoje eu vou ler 2 capítulos para minha condição ficar completa. Depois eu vou ler uns livros muito interessantes do Pai Mu e da Mãe Mu, que tem a ver com nossos, vai ser escolhido, né? Os últimos dias. Você acredita que deu branco? Deixa eu ler de novo aqui. Ah, meu Deus, eu tô lendo e o computador tá pulando de um lado pro outro. Ai, não existe mais. Eu vi João, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que desceu do céu, preparada como uma esposa ordenada para o seu marido. Olha bem, ele disse que veio uma nova cidade vindo do céu. Gente, céu não é o firmamento. Céu é um lugar de bondade. Quando você está muito feliz, você diz, hoje eu estou no céu. Né? É um lugar de santidade. E como foi que Jesus, ele disse, eu ia botar aqui, mas todo mundo conhece, né? Jesus disse, eu desci do céu. Né? Isso está em João 6,38. Jesus disse que ele desceu, significando que ele veio do céu. Mas ele veio da barriga da Maria, mas ele era puro, ele era santo e ele se tornou um homem perfeito, um verdadeiro filho de Deus. Então tem a ver com isso, tá bom? Eu estou tentando ler com calma, mas João 8 ou João 6, vou botar aqui no meio da minha postagem para vocês entenderem, ok? Então, ver a cidade Nova Jerusalém que desce do céu é a mesma que Jesus disse. Não é literalmente do céu firmamento, mas vim como Jesus veio, preparado. Essa cidade será preparada, uma nova cidade, um novo povo escolhido. Porque, como disse em Mateus, na parábola da vinha, que Israel perdeu, porque não aceitou Jesus, e o pior, né? O povo e os sacerdotes da época crucificaram e massacraram Jesus, torturaram Jesus, né? Então perderam o qualificativo de povo escolhido. E eu vi uma grande voz que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Ou seja, quando isso for estabelecido, aquele lugar santo, como foi da época Jesus Israel e perdeu, aquele lugar santo será o tabernáculo, onde as pessoas vão ter mais facilidade de se conectar com Deus. Isso é real, não é fantasia, tá bom? Pois com ele habitará e ele será seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e ele será seu Deus. Por que diz isso? Porque você se conecta com o Filho de Deus e se conecta com o terceiro Adão e a terceira Eva, ou e a primeira Eva, porque a primeira Eva caiu, não existiu, a segunda Eva de Jesus não deu tempo de ser encontrada. Jesus não teve uma Eva e ele é considerado um segundo Adão, então tinha que ter uma segunda Eva, mas não houve, então, e nenhuma Eva teve do lado de Deus, que a Eva do Gênesis se tornou de Satanás. Então essa será a primeira Eva. Será o terceiro Adão, mas será a primeira Eva. E o que está assentado sobre o trono diz, eis que faço nova todas as coisas, escreve para que essas palavras sejam verdadeiras e fiéis. Lembra que eu disse agora em Mateus, quando Jesus veio, ele disse que todo o Velho Testamento parou ali. E a partir de João começou um novo evangelho, né? Então, do mesmo jeito, será novo, vai ser feito novo, mais profundo, mais explicativo. Porque quando o Messias vem, ele traz a nova verdade. Teve o Velho Testamento, o Novo Testamento terá o completo testamento, que explicará o Velho, o Novo e os finais do tempo, ok? E disse mais, está cumprido. Por que está cumprido? Quando o Messias chega na terra, nasce como Jesus, né? Que ele diz, varão, por que está olhando para o céu? Do mesmo jeito que viste subir, virás descer. Jesus subiu nas nuvens? Não. Jesus primeiro, ele veio na barriga de Maria, foi um bebezinho, um adolescente de 12 anos, tem um registro dele pregando
no templo. Maria esqueceu o filho por 3 dias. Depois de 3 dias lembrou que tinha um filho e foi buscar, né, com a família. Ninguém sentiu falta, infelizmente, de Jesus. Mas ele estava pregando a palavra de Deus já com 12 anos. Né? E depois ele tomou conta da família, porque José, segundo livros apócrifos, morreu e ele assumiu a marcenaria com 30 anos, que já tinha irmão grande. Ele pôde então assumir a missão pública e aí se tornou o Messias esperado. Infelizmente não foi aceito, foi feito como um falso Cristo, torturado e crucificado pelo povo que deveria o apoiar e o amá-lo. E aí ele diz assim, ó, ele diz, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça darei a fonte da água da vida. Jesus disse isso também para a samaritana, ele era a fonte da água da vida. Água é o quê? Água é aquilo que lhe abastece. A gente tem que se abastecer com as palavras corretas de Deus. E mais ainda, quando alimentado, praticar aquilo que a gente foi alimentado. Ok? Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Isso para o filho, o Messias, sim, dará todas as coisas, porque ele se tornará um primogênito, unigênito, né? Único, porque ele vai chegar até o nível da perfeição, dos 3 níveis, como está lá em Gênesis 1:28, crescer espiritualmente, formar famílias com a Eva sem pecado, e ter domínio de toda a criação. Então ele estará cumprido o que Deus desejava desde Gênesis, sabe? A quem quer que tenha sede, terá essa água viva, e assim ele terá meu filho, será meus filhos, e nós foremos filhos se cumprirmos e seguirmos verdadeiramente o Messias. Amém, irmão, o senhor também. Aju. Ele botou aqui, Divaldo colocou assim, a paz dos verdadeiros pais, Messi. Aju, para mim e para todos nós. Viu? Laura, dei boa tarde, não sei se você ouviu. E aí vamos para o Apocalipse 21:9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as taças cheias das últimas pragas. Vai ter? Vai. Quem vai fazer? Deus? Não. As pragas que vêm, vai vir segundo as nossas obras. Cada um vai ter merecimento de estar sob a proteção divina ou não. Ou não. Vai depender do que eu estou praticando, do que eu estou fazendo. A gente vai ver isso aqui também no Apocalipse. E o que acontece? O pessoal, Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma. Todo mundo que é meio satanista, ou anticristo, ou antirreligião, vira corrupto, satânico e outras coisas piores. Mas eles não têm mais a proteção de Deus. E quando Satanás quiser descartar, ele descarta, porque ele foi para outro lado, perdeu a alma, perdeu a conexão interna com Deus. Você está vulnerável aos males do mundo feito pelos demônios e Satanás. Ok? Aí ele, as 7 pragas, e dizendo, vem, mostrar-te-ei. Aí depois disso, ele falou comigo, dizendo para João, né, o anjo. Não foi Jesus que escreveu o Apocalipse. No início, lá, no capítulo 1, diz que Jesus enviou um anjo para falar com João. E ele veio, aí ele diz assim, vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Nunca foi igreja. Apocalipse diz, a esposa, a mulher do Cordeiro. Ou seja, quando o Cordeiro vier, a Eva, da primeira vinda de Eva, a filha unigênita de Deus, virá também. Porque a primeira Eva não foi filha de Deus, ela se perdeu antes da perfeição, se fosse perfeita não caía, né, com Satanás. E ela será a esposa do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O Messias. Jesus foi chamado segundo Adão, segunda vinda será chamado também de Cordeiro. E levou-me em espírito em um grande alto monte, mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu. De novo ele repete, descer do céu é o quê? Ser preparado por Deus. Vem com as qualificativas, né, de cidade preparada, como foi no passado, não agora, mas no passado, Jerusalém. Ok? Eu espero que eu não esteja lendo rápido, e se vocês tiverem dúvida, por favor, pergunte. Certo? Aí tem aqui, ó, aquele que eu já li, Mateus 21:43. Portanto, eu vos digo que o reino de céu será tirado dado aos outros, porque vai vir uma nova Jerusalém, uma nova cidade. Adão, deveria ter seu nome. Jesus chamava Emmanuel, Deus está convosco, né? E ele era... Lá em Coríntios, Paulo chama ele de Adão, né? Último Adão. Mas ele tinha o nome de Emmanuel, Jesus, né? Então, será dado, Jerusalém é só um título, mas será dado a outra cidade com outro nome, ok?
E tinha a glória de Deus, e sua luz era semelhante às pedras preciosas, como pedra jáfice, cristal, resplandecente. Cada pedra simboliza uma coisa. Se eu vou dar o simbolismo de todas as pedras, eu não vou conseguir ler o Apocalipse. Tinha um grande alto muro com 12 portas. Lembra que o Paulo diz que viu o terceiro céu? Na realidade, os céus têm 12 entradas, cada um nível, ok? E também simboliza os 12 filhos que o segundo Adão e a primeira Eva terá. Na realidade, ele teria que ter 14, né? Se a gente for olhar a Bíblia direitinho, ok? O muro da cidade tinha 12 fundamentos, neles dos 12 apóstolos do Cordeiro, do novo Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, sua porta e seu muro. Tudo será feito nos planos de Deus, como foi a arca, como foi a cidade planejada. E a cidade estava enquadrado, e o seu comprimento, tanto como sua largura, media a cidade cana até 12.000 estádios do seu comprimento e larguras iguais. E mediu, isso aqui é descrevendo como vai ser. Então, a gente sabe se estudar mais, mas não dá para estudar tão profundamente hoje. E mediu o muro e os 144 covos, com a medida de um homem, que é de um anjo. Olha, o anjo é um homem. Mesmo chamado anjo, é nível espiritual, não é anjinho de asa, é um ser espiritual. Medida de um homem, que é de um anjo. Homem e anjo são iguais. É só questão de níveis espirituais, ok? Qual é a medida? Como vai ser essa medida? A medida da segunda vinda. Ok? Construção dos muros de Jape, cidade de ouro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos da cidade estavam adornados de todas as pedras. O primeiro fundamento, jaspe, o segundo, safira. O terceiro, caldanha. O quarto, esmeralda. O quinto, sardônio. Por quê? Porque as pedras são tão importantes e hoje tem a cromoterapia com pedra. Né? Com cores, ou desculpe, pedras, tem outro nome, eu esqueci o nome, mas tem tratamento com pedra, porque elas foram criadas por Deus, e ela vem com a energia de Deus. Você pode usar qualquer coisa da criação para fazer um feitiço, mas não é o Deus original que estará com você naquele momento. Você está violando a criação que foi criada por bem, então passa a ser o Deus com D minúsculo. Mas as coisas de Deus, elas são sagradas. Não idiota, o pessoal bota o nome de uma planta de espada de São Jorge, ela tem um nome científico. Mas, na realidade, ela já mostrou que ela solta oxigênio à noite e pode ser usada dentro de casa ou no carro. Então, as coisas de Deus foram criadas por bem. Quem dá finalidade é o homem. De acordo com o que você faz, você vai pagar por ter violado a criação de Deus, ok? E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro com vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Por que Deus vai ser o templo? Jesus disse o quê? Vós sois o templo de Deus, o Espírito de Deus habitará em vós. Ou seja, o cordeiro e a esposa não precisarão de um templo para ele, porque eles estarão como Jesus, conectados internamente, eles são 100% ligados aos pais celestiais. Tá certo, Laura? Beijo, bom passeio para você. Viu? As cidades não necessitavam de sol nem lua, para que nela resplandecesse, porque a glória de Deus tem iluminado, e o cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, o casal será a lâmpada. A luz que você vê, sol e lua, é simbólico, que no nome no sonho de José simboliza pai e mãe, né? Porque o cordeiro, quando vier com a sua esposa, eles termará a fórmula, não a forma do sol, mas a posição de pai e mãe. E as nações do sal andará na luz. Quem tiver salvo, quem cumprir a palavra, quem praticar a palavra, andará na luz. E os reis da terra terão para ela sua glória e honra. Lembre, luz, sem sombra. A mãe muito sempre diz, nós temos que ser como o sol de meio-dia, sem sombra. Desculpa. As suas portas não se fecharão nem de dia, porque ali não haverá morte. Ou não haverá noite. Porque não tem sombra, noite é escuro, não haverá escuridão. Elas trarão a glória e a honra das nações. E não... Gente, isso eu acho que vai começar a partir de 2027, viu? Literalmente falando. E não entrará nela coisa alguma que a contamine. Pessoas contaminadas que estão indo visitar, né? Não poderão mais. Lembra que tinha um lugar santíssimo que as pessoas que entrassem morriam? Porque contaminava, né? Não estavam limpos. E contaminaram a abominação. Como é que contamina?
quem comete abominação, mentira, mas os que estão escritos no livro do Cordeiro poderão entrar. Como é que você está escrito? Se você passar pelas bênçãos do Cordeiro e praticar, né? Não é só passar. Passar direto não adianta, tem que passar, ficar e praticar. Aí, Apocalipse 22, mostra-me, 22, versículo 1, capítulo 22, versículo 1. Mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal e protegendo o trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, Deus habitará na terra com o Messias novamente. No meio da sua praça, de um lado do rio, estava a árvore da vida, que dava o fruto. E produzia 12 frutos, dando seu fruto todo mês. E as folhas são para a saúde das nações. A folha é o quê? A sua energia. As folhas é a respiração da planta, suas palavras. Ali nunca mais haverá maldição contra ninguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos os servirão. Só que João escreveu servo. Na realidade, quem estarão lá serão os filhos. E verão seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Gente, verão o rosto de quem? Verão o rosto do Messias. Como será Deus? Bem igual ao filho dele. E ali não haverá mais noite, nem necessidade de lâmpada de sol, para o Senhor Deus iluminar, e reinará para todo sempre. Adju já vai começar. A preparação, os fundamentos do reino dos céus foram estabelecidos. Está se preparando só para a limpeza agora, né? É a parte triste e real daquilo que disse no Apocalipse, que só sobrará 30% da população. Não é que Deus não queira, é que o povo não quer. Eles não querem praticar, eles não querem aprender, eles não querem ficar ao lado de Deus. Eis que vem, aí diz aqui, e essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos santos e profetas enviou um anjo, tá vendo? Não foi Jesus, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos essas coisas em breve acontecerão. Mais de 2.000 anos se passaram, igual o templo que foi 4.000 anos para enviar Jesus, né? Agora vai ser só 2.000 anos, já passou, né? Ou seja, nós estamos vendo na era do Messias. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras do profeta deste livro. Eis que cedo venho, ele tinha que dizer assim, senão os discípulos, os profetas perdiam a fé. E eu, João, sou aquele que vi estas coisas, e havendo-os ouvido e visto, prostei-me ao pé do anjo, mas ele pediu para não adorar. E disse, não faz tal coisa, porque eu sou teu conservo, e de teus irmãos, profetas, e dos que guardam a palavra deste livro e adora a Deus. Ou seja, o anjo pode ajudar aquelas pessoas que estão com Deus, guarda as palavras dos ensinamentos e estão adorando, amando a Deus. E disse, não cele as palavras do profeta desse livro, porque o tempo está próximo. Se não dissesse isso, os bichinhos perdiam a fé, né? Mas pelo período de tempo são mais de 2.000 anos. E já passaram. Quem é justo, seja justo ainda. E quem é sujo, seja sujo. Ou seja, quando começar o julgamento, não adianta você querer se arrepender quando as portas se fecharem. Para que só quem possa passar os escritos, os eleitos, os verdadeiros, ok? E seja justificado ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Adju, né? E esquecido venho, meu galardão estará comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Não tem um julgamento de balança, lamentavelmente. Nós seremos julgados por aquilo que estamos praticando. Obra é ação, prática, entendeu? Não interessa se você é reverendo, padre, pastor, o que você for. Se você diz de boca para fora e você não pratica, não importa se você é da igreja do Segunda Vinda, se você é da igreja de qualquer denominação, se você não pratica, não aprendeu a palavra, não pratica, você não chega nem no paraíso, que é do Novo Testamento, ok? Imagina a Segunda Vinda. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Olhe bem. E que tem direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas, ou seja, possa passar pelo portal e entrar livremente na cidade. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, fornicadores, homicidas, idólatras e qualquer que ame e cometa mentira. Cães, tipo, os feiticeiros, os cães, eles estão falando de cão animal. É prática ruim, maligna. E fornicador é sexo fora do casamento. Homicida, todo mundo sabe daí. Idólatra é quem adora a imagem, a besta, de Deus dos Baals, né?
Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas. Mas nas igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. Jesus chama de novo estrela da manhã. Lembra a estrela da manhã? E diz, quando fala de luz, diz isso, porque Lúcifer era um ser elevado, filho da áurea, filha do amanhecer. Mas, no entanto, ele caiu. Por dizer, é a mesma pessoa? Não. Jesus foi um homem perfeito. Lúcifer não chegou à perfeição. Ele estava caminhando também, ok? O espírito e a esposa, aqui sim, o espírito é o Messias, a esposa é a primeira Eva. Diz, vem, quem ouve, diga, vem, quem tem sede, vem, quem quiser, tome da água, da graça da água da vida. Adju, tomamos. Porque eu testifico a todos aqueles que ouvem as palavras do profeta desse livro. Se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele pragas que estão escritas nesse livro. Gente, as igrejas não acrescentaram, elas mudaram. É pior do que acrescentar, é mudar. Entendeu? E se alguém tirar qualquer das palavras deste livro, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Então eu não posso mudar. Só quem tem autorização para explicar claramente, como Jesus disse em João, acho que é 16:25 ou 16:16, quando vier o Espírito da Verdade, vos ensinar toda a verdade, porque ele não vai falar mais sobre símbolos e parábolas. Então, na segunda vinda, nós vamos entender a Bíblia claramente. Aí vou para o último, antepenúltimo. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venha. Espera um pouquinho, tá? Deixa eu tirar uma coisa daqui. Ora, venha... Ora, vem, Senhor Jesus. Ele pensava que era Jesus, mas Jesus nunca disse, só disse uma vez. Se importa que ele fica até que eu venha, mas ele falou o tempo todo, ele, quando o Filho do Homem, ele não falava, quando eu vier. Nós temos que entender que a segunda vinda é como Adão da primeira vinda e Jesus que é Adão da segunda vinda. Não são a mesma pessoa, como Jesus disse no momento, Lucas 16:16, né? Toda a lei profetizada até João. Se quer dar crédito, é ele o Elias que havia de vir. Por quê? João Batista era profeta e Elias era um profeta. Então, não é o mesmo nome. Você é o Elias? Ele disse, não sou. Se ele fez de Jesus mentiroso por causa dessa frase. Você é um profeta? Não sou. Se ele tivesse dito que era um profeta, as pessoas compreenderiam que ele era a segunda vinda do profeta Elias. Não absolutamente o próprio Elias, entendeu? Aquele que testifica diz, né? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Adju. Que a graça dos verdadeiros pais e de Jesus esteja com cada um de nós. Então, obrigada. A gente termina aqui essa leitura. Eu espero que eu não tenha lido muito rápido. Eu espero realmente que eu não tenha lido rápido. E que a gente possa compreender as palavras de Deus e nos preparar com sinceridade para praticarmos todos os dias, tá certo? Vamos orar? Boa tarde, Pai e Mãe Celestiais, boa tarde, verdadeiros pais, Jesus. Te peço que abençoe para que as pessoas compreendam sobre o Apocalipse, que não é a destruição do mundo, mas sim as pessoas estão se autodestruindo, e como está no Apocalipse, só um terço ficarão aqueles que aceitaram e seguiram com o coração e verdade a segunda vinda do Messias, porque muitos estarão seguindo, Pai, o anticristo, os demônios, e é só olhar pelas práticas, pelas palavras, pelos ensinamentos, que dá para distinguir o certo e o errado, porque o Senhor deixou dentro de nós uma mente original ligada à nossa consciência e ligada à voz. Por favor, permita que nós possamos ter o que Paulo disse, inteligência espiritual, para entender que nós estamos em últimos dias e as portas estão se fechando. Nós não temos mais tempo para estar errando e pecando, Pai. Nos dê força suficiente para vencer a nós mesmos, sermos mais irmãos, mais sensíveis, mais verdadeiros. Deixar nossos erros no passado e todos os dias nos recomeçarmos como os filhos e filhas vossas. Pai Celestiais, abençoa as pessoas que estão assistindo agora e depois, para que vossa palavra possa permanecer no coração e na mente e que possa ser combustível para a prática diária. Te agradeço pela segunda vinda do Messias, agradeço a Jesus que me levou até saber dessa verdade. Te peço que abençoe e guarde as pessoas que irão assistir, dando entendimento espiritual e força para praticá-lo. Te peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nosso nome, em nome de Jesus. Amém. Adiós. Você já ouviu falar várias vezes, Pais Celestiais. O Deus é o Pai e o Espírito Santo é a Mãe. Então eu tô com o rosto inchado. Não foi o som, não, é sono e dor de cabeça. Então a gente tem que ter a capacidade de entender isso, né?
Que o Espírito Consolador é o Espírito Santo, quem consola é a mãe. Então, por favor, entenda. Ore a Jesus se tiver dúvida, eu tenho certeza que ele vai responder. Ok? Muito obrigado, seu Edivaldo. Obrigado, Laura, e os que vão assistir depois. Eu começo, eu acredito, depois de Natal, porque tá corrido aqui para arrumar as coisas, eu vou receber visita. Esse Natal eu não estou muito feliz, porque o mundo está perseguindo muitos religiosos, né? Em várias partes, inclusive na Coreia do Sul. Mas o poder de Deus está por trás. Dessa vez não tem como impedir o que já foi estabelecido. Ok? Então, uma boa tarde a todos. Fique na presença dos Pais Celestiais e de Jesus.